Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com o cantor e compositor da banda Dead Fish, Rodrigo Lima. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de falar para a Carta Capital e falar para você, Augusto. É mais uma vitória, eu diria, depois de tantos anos trabalhando com música. Rodrigo Lima está na banda hardcore Dead Fish desde o seu começo, são mais de 30 anos de estrada. Lembrando aí que o Dead Fish é formado por Rodrigo Lima nos vocais, Marcão Meloni na bateria, Rick Mastria, guitarra, é Igor Moderno, né? Baixo. Nesse início de ano, o Dead Fish lançou seu nono álbum solo, que tem o nome de Labirinto da Memória, e saiu pela gravadora DEC. Como sempre, letras afiadas, desafiando aí o establishment ou a ordem geral. Rodrigo, conta aí desse novo disco. Esse é o meu trabalho desde sempre. Esse álbum ele é um álbum pós o álbum anterior, que se chama Ponto Cego, que era uma fotografia momentânea, né, de circunstancial. Labirinto da Memória veio na sequência quando eu e o Álvaro Dutra, meu parceiro de composição de letra, depois de ler um livro chamado Realismo Capitalista, do Mark Fisher, que é um cara que está se tornando muito conhecido no Brasil agora, falar sobre a nossa memória sul-americana e a nossa memória não central, não estamos no eixo Rio-São Paulo, ele de Brasília, eu de Vitória, e convidei os membros da banda, hoje são todos paulistanos, tem o baixista que é de Dourados, no Mato Grosso do Sul, convidei eles, mas eu acho que eles se fecharam mais na estética musical, e ficou para mim e para o Álvaro compor esse álbum, falar menos de uma circunstância de agora e justamente ir para a nossa memória sul-americana de tudo, de infância, de estrutura econômica, de estrutura social, de vivência mesmo. Então ficou um álbum muito focado na minha memória, né? Então tem muita coisa do meu estado, da rua onde eu nasci, das pessoas com quem eu convivi, do colégio onde eu estudei e tal. E tudo isso a gente tentando trazer uma visão coletiva da coisa, sem tentar ser temático como foi o último álbum Ponto Cego. Acho que conseguimos mais ou menos. Rodrigo, de qualquer forma, uma questão que chama atenção, sei que você tem sempre esse tom crítico, mas os tempos são outros, pelo menos aqui no Brasil, né? Ainda assim, manteve essa agudez, né, nas palavras, lá, né, retoma um pouco a época da ditadura em algumas canções, né, e tem também esse lado, né, de críticas à igreja. Como é que você vê, né, mesmo, né, a gente vivendo uma outra realidade, um outro momento hoje, de continuar nessa temática? A partir de agora, do século XXI, a gente tem uma janela muito importante, muito urgente, para que a gente consiga entender de onde a gente veio, como estamos agora e para onde a gente vai. Eu acho que eu aprendi isso dentro do meu viés ideológico, que é a esquerda sul-americana, brasileira e tudo mais, mas a gente precisa achar uma nova forma de proceder, de estar no século XXI. Temos aí milhões de frentes de guerras, híbridas ou não, acontecendo, temos uma inteligência artificial por vir muito... Os donos dessa inteligência artificial, por mais independente que ela seja, não estão no nosso campo de pensamento. Então nós temos uma urgência muito grande de nos entendermos. Assim. Se a gente não nos entendeu nos últimos 100 e tantos anos de república, nós temos 5 anos para fazer isso e precisamos tocar o barco em frente, entendeu? E é essa a intenção. Uma pergunta que eu sempre faço, Rodrigo, né, e para o pessoal que vocês trabalham com música, né, hardcore, né, que é umas das vertentes aí do rock, que tem várias, né, punk também, punk rock e tal.
que aconteceu com esse pessoal, né, que perdeu aí essa rebeldia, essa capacidade de contestação, que não é o caso de vocês mantêm essa, né, esse tema junto, né, o trabalho é completamente vinculado a isso, mas, no entanto, né, o segmento do rock ele perdeu esse poder de contestação claramente, né, nos últimos anos. Isso acho que não foi só no Brasil, eu creio que no mundo No mundo inteiro, né? inteiro. No mundo inteiro. O punk já tem 40 e tantos anos, né? Já tem 40 e tantos anos e eu pessoalmente nem sei se ele deve ter ainda seus vieses estéticos que tiveram em 75 com Ramones, 77 depois com o movimento todo. Eu acho que o punk ele hoje é muito sul-americano, ele é muito em alguma medida asiático, africano, mas ele perde essa relevância porque os caras ficaram mais velhos. Deixa eu tentar dar um exemplo pessoal. Johnny Lydon, né, do Sex Pistols, apesar dele ter fundado uma banda que era de estrutura muito niilista, ele era um cara muito contestador e em algum momento ele, sei lá, se perdeu ou tem necessidade de pagar contas e não quer perder alguns privilégios, porque a estrutura, na verdade, mesmo com o punk, a estrutura nunca mudou. O punk nunca se tornou um grande poder, né? E nunca quis ser isso. E eu acho que em algum momento algumas pessoas foram ficando velhas e sendo contestadas, porque o punk é muito contestador todo o tempo, assim, consigo mesmo, externamente, tenta se reinventar. Então eu diria que a velha estrutura de punk hardcore, de homens europeus brancos e etc., ela não é mais relevante 40 e tantos anos depois. Eu discordo quando dizem que o nosso segmento amansou e se tornou mais conservador. Não. Eu acho que existe um campo muito fértil acontecendo aqui e agora, nesse momento. Só não é tão explorado dentro das plataformas de streaming. Não é, é uma geração que também tem muita informação e que não está tão curiosa, né, de ver um cara de 50 anos com uma barba quase branca contestando o sistema. Eles querem se identificar. Mas eu sempre digo, e eu falo isso já há muitos anos, que o punk e o hardcore ele está além da sua estética. Ele está no cinema, ele está nas artes, acredito que esteja dentro da política também, institucional e não institucional. E por aí vai. O punk se tornou um universo. E talvez ele não esteja mais tão relevante nessa estética de música. Mas o punk ensinou muito ao mundo o do it yourself. Acho que o eletrônico vem do punk, muito dos escritores. A gente teve uma época que tinha escritores que eram muito influenciados pelo Bob Dylan. Eu acho que tem muitos escritores do mundo inteiro que foram muito influenciados pelo punk e pelo hardcore. Enfim, diretores de cinema, atores, gente de empresa de tecnologia, etc, etc, etc. No caso brasileiro, Rodrigo, que o punk é muito identificado com, pelo menos no seu surgimento, né, no ABC ainda industrial, muito industrial, né, e que como é que você vê essa mudança aqui? Se bem que eu acho que o rock punk, né, aqui no Brasil, ele foi o que menos, né, alterou assim seu modus, né, sua forma de pensar, agir, né, entre todas as vertentes do rock, né. Mas de qualquer forma ele não conseguiu, né, ter essa força suficiente para levar o gênero, né, a, a, a ter uma postura, né, eminentemente, né, de contrária, né, ao sistema, né. Aí tudo bem também, né, Augusto? O Brasil é um país muito rico em ritmos, em estéticas, é muito diverso.
Eu não sofro com isso. Acho que você falou do ABC e de São Paulo ali. Eu li muitas coisas a minha vida inteira, de zines a livros, falando do começo do punk. O começo do punk do Brasil eram gangues nos anos 80 que brigavam muito entre si, tinham essa coisa super territorial. A gente pode pegar o punk de Brasília, que já é um punk mais de classe média alta, que vem com Legião e com Aborto Elétrico e tudo mais. Mas existiram muitas bolhas punks no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná, no Espírito Santo. Eu vivi uma bolha de punk e a gente, naquele tempo, definitivamente não estava interessado em se tornar um produto para as massas. Talvez tenha sido um erro em algum momento, não sei. Já passou os 40 anos, já dá para a gente analisar razoavelmente isso. Mas definitivamente lá atrás, quando eu estava na vida, eu queria falar que as pessoas viessem. Ia ser muito lindo se muitas pessoas viessem. Mas a gente cagava para o dono da rádio ou para a rede de difusão de música. A gente estava difundindo no cassete, hoje a gente difunde nas redes, nos nossos grupos, enfim. Tinha essa coisa, erros e acertos. Não sei, estou muito inserido para julgar, sabe? Entendi. De qualquer forma, vocês são um peixe ainda fora d'água aí dentro do setor do rock, né? Com essas contestações permanentes que vocês fazem, que é um trabalho que eu acho que é necessário, né? Fundamental fazer, porque se não chamar atenção para a situação que a gente vive, a gente vai sempre pela música, né? Que tem muita penetração no Brasil. Eu não vejo outro jeito, né? Da gente poder trabalhar essas questões com o jovem, principalmente, né? Esse disco aí, dentro da discografia de vocês, como é que você percebe ele, né, na construção aí desses 30 anos de carreira? Assim, esses dias eu ajudei a fazer uma letra para o Planet Hemp lá, o Bernardo e o Marcelo D2 me pediram, e depois o álbum saiu, e eu acho que é um álbum, traçando esse paralelo para depois falar do Labirinto da Memória, eu acho que é um álbum que coroa muito a experiência deles por 20 e tantos anos trabalhando a causa da descriminalização e da liberação da maconha, entendeu? Eu acho um álbum especial, genial, bem produzido, bem pensado, bem tramado, bem conspirado, assim. Desde a escolha da gravadora até escolhas dos tipos de música que estão dentro. Eu acho que Labirinto da Memória, agora voltando aqui para o meu álbum, é um álbum que lá atrás, quando a gente saiu do Ponto Cego, que foi um álbum urgente, a gente falou, o que vem agora? O que a gente precisa? A gente tem que soar moderno? A gente tem que soar... Tem que ter um frescor? O que é possível de frescor dentro do punk e do hardcore? É muito complicado. Existem um zilhão de bandas de jovens hoje fazendo um tanto de coisas diferentes. Mas eu acho que pra gente, pra mim que tem 50 anos, não que tenha me restado, mas é o que a grande obrigação minha, depois de 32 anos, era contar a minha história. E eu falei, eu quero um disco de punk bem melódico, uma coisa bem de cara que viveu os anos 90, uma coisa quase conservadora, assim. Mas eu quero contar uma outra história. E eu acho que a coisa casou. O Rick Mastria, que é o nosso guitarrista, que é um baita de um guitarrista, ele conseguiu entender isso de forma musical, e a gente veio trazendo isso, eu, Álvaro, com forma das ideias. É um baita álbum. Se você quer minha opinião, é um baita álbum, ouça. É genial, é foda pra caralho. Rodrigo, a gente está indo para o final da nossa conversa. Como é que está aí agora, daqui para frente? Vai rodar com disco? Como é que está a programação de 2024? Novo ano, aliás. A gente agora é turnê, estrada. A gente nunca sai da estrada, né? Alguém esses dias escreveu assim, Dead Fish, uma banda em turnê permanente. Mas agora 2024 é cair na estrada com força, a turnê brasileira está se estruturando, a gente desde o ano passado já vem começando a marcar os shows. Estamos fazendo uma estética diferente de cenário,
Vamos começar começando, como sempre começamos, com as casas parceiras, com os amigos. A gente já sentiu agora no primeiro show em Vila Velha, que foi num festival lá chamado Delírio Tropical. A gente já sentiu que atraímos com esse álbum, mais uma vez, um público diferente. E vamos seguir, vamos trabalhar. Espero esse ano ainda ir de novo para a Europa. Temos uma estrutura, temos uns convites de festival ali. E talvez no fim do ano mais algumas surpresas, não sei. Enfim, vamos trabalhar, e muito. Espero ser muito radiodifundido. Espero que os donos das rádios rock nos toquem muito, porque é um baita álbum e eles estariam perdendo muitos como é que não se fala telespectador? Ouvintes não tocando Labirinto da Memória.